E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa uma outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos abordados e também para fazer o seu questionamento para a próxima edição. Esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo muito completo, tem tudo sobre futebol, notícias, estatísticas, vídeos, transferências, e agora é também parceiro oficial do Cruzeiro para distribuir conteúdo original que é produzido pelo nosso clube para todo o planeta, tá? O que é muito importante na internacionalização da marca do clube, assim como todo o conteúdo que já tinha, né? Inclusive os melhores momentos de todas as nossas partidas na Série B do Campeonato Brasileiro, e tem também da Série A, onde a gente espera estar no ano que vem. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Começo com a pergunta do Pedro Henrique Martins. Os jogos grandes têm sido uma pedra no sapato do Cruzeiro na temporada. Derrotas para Atlético Mineiro 2 vezes, Fluminense 2 vezes, América, Vasco e Bahia. Para você, o baixo aproveitamento nesses confrontos se deve à proposta de jogo ousada para o nível do elenco? Pedro, obrigado pela pergunta, um abraço para você. No seu questionamento aí, você acabou esquecendo de falar do jogo contra o Grêmio, né? Que é também um grande adversário e a gente venceu. Acho que não faz muito sentido você colocar o Bahia no balaio e não considerar o Grêmio. Sendo que agora a gente ganhou do Bahia também, né? No segundo turno, mas o seu questionamento foi feito antes desse jogo. E eu acho muito importante que o Cruzeiro tenha esse modelo de jogo pré-estabelecido e se desenvolvendo, né? Desse futebol ofensivo, de tentar jogar, de ter realmente essa proposta mais agressiva e talvez até mais ousada do que o nível dos jogadores que a gente tem deveria pressupor, justamente porque a ideia do Cruzeiro é construir um jeito de futebol a partir disso, né? São conceitos inegociáveis e, como a própria equipe do Ronaldo já deixou bem claro, se eventualmente o Pessolano sair, a ideia do Cruzeiro é continuar jogando dentro desse mesmo esquema. E eu falo esquema não desenho tático, né? 3 zagueiros ou 4-3-3, não, mas um jeito de jogar, que seja um futebol propositivo, de intensidade e tudo mais. E por que é que a gente perde esses jogos contra os adversários de maior qualidade? Porque são times que, na maioria das vezes, têm mais qualidade que a gente. Se você analisar o elenco do Cruzeiro que enfrentou o Fluminense e que enfrentou o Atlético Mineiro, né, que são 4 dessas derrotas aí, não tem um nível de comparação, velho, sabe? Os caras têm muito mais qualidade individual que a gente. E o Cruzeiro conseguiu igualar coletivamente em boa parte desses jogos, inclusive sendo superior em alguns momentos. E a gente pode pontuar erros de arbitragem muito importantes, né? No jogo contra o Fluminense no Maracanã, o Fábio pega com a mão fora da área. O Fluminense foi muito superior aquele dia, mas teve esse erro de arbitragem muito grave, né? A expulsão do Giovani eu nem questiono. No jogo aqui de BH, teve um pênalti no Luvanor quando a partida ainda estava 0-0. Teve aquele toque de mão do Manuel que não geraria expulsão, era lance para cartão amarelo, mas acabou desencadeando cartões amarelos para jogadores nossos e até a expulsão do próprio Paulo Pessolano. Você pega o jogo contra o Atlético na primeira fase do Mineiro, que inventaram um pênalti em cima do Hulk, que mudou totalmente a história da partida. O próprio jogo contra o América, o Wellington Paulista chuta a cara do William Oliveira, teve aquela expulsão bem questionável do Vagninho, a não expulsão do Patrick, o gol mal anulado do Edu. Enfim, tem várias questões que a gente pode observar também de erros de arbitragem e sempre contra o Cruzeiro. Mas para ser bem sincero com você, cara, eu acho que pelo nível dos jogadores que a gente tinha, se o Cruzeiro não tivesse essa proposta de jogo tão ousada, ele perderia igualmente essas partidas, não sei se todas, mas acho que a maioria delas, e provavelmente a gente não ganharia vários jogos que a gente conseguiu vencer, seja contra adversários de um nível parecido ou contra adversários que vieram fechadinhos, né, e naquele esquema ali de retranca. A gente tinha muita dificuldade e nessa temporada na Série B, por exemplo, a gente está com 100% de aproveitamento em casa. Tem jogo que o Cruzeiro massacra, tem jogo que o Cruzeiro sobrevive, mas no final das contas a gente está conseguindo o mais importante, que é ganhar. O Enes Ribeiro pergunta: caso o Cruzeiro chegue bem até o final do campeonato, com a possibilidade de ganhar o título da Série B, você acharia melhor vencer o campeonato ou abdicar do título e só subir para a Série A tá de bom tamanho? O Enes, obrigado pela pergunta. Nessa temporada o Cruzeiro tem uma missão: voltar para a Série A. Se isso vai ser em primeiro, segundo, terceiro ou quarto lugar, não vai fazer tanta diferença
diferença sim para o objetivo, mas faz muita diferença do ponto de vista anímico, né? Até porque nós, torcedores do Cruzeiro, disputando pela terceira vez seguida uma Série B de Campeonato Brasileiro, a gente está muito machucado e de saco cheio dessa competição. E eu sempre falei isso desde 2020, quando o Cruzeiro jogou a Série B a primeira vez, e grande parte da torcida achou que a gente ia subir de forma muito simples e natural, né? E depois a realidade bateu a porta e de uma forma assim bem desagradável. O Cruzeiro é gigante, o Cruzeiro tem que jogar para ser campeão sempre, não importa se é Série A, Série B, Mineiro, cuspe à distância, o Cruzeiro tem que jogar para ganhar. Qualquer coisa diferente disso é desrespeitar essa história gloriosa que o nosso clube construiu nesses mais de 100 anos de história, tá? Então, para mim, o Cruzeiro tem que fazer de tudo para ser sim campeão da Série B. O importante é subir, mas se a gente tiver condição, tem que tentar ser campeão, tem que tentar ter aí a melhor campanha da história desse torneio, que atualmente é o Corinthians que possui, né, 85 pontos. O Cruzeiro tem que buscar tudo que ele puder. A gente não pode ter esse negócio, não quero título de Série B. Cara, isso é arrogante, isso é besta. Isso me lembra a pior parte daquele antigo Cruzeiro, né, aquele Cruzeiro Associação arrogante, aquela parte da torcida que se achava com o rei na barriga, que se achava melhor que os outros. Não é isso, a história do Cruzeiro não é isso. Procurem mais sobre a história do Cruzeiro, a origem do clube popular, sempre combatendo tudo, todos, né, com muita dificuldade, seja imprensa, seja adversário, seja questão financeira, enfim, o Cruzeiro Esporte Clube tem obrigação de sempre jogar para vencer, seja qual for a competição. Então, se for possível, eu quero muito que a gente ganhe a Série B sim, até para a gente recuperar essa cultura vencedora, né? Querendo ou não, desde 2019 o Cruzeiro não conquista nenhum título. O Gabriel Furtado pergunta: se o Marcelo Moreno tivesse ficado no Cruzeiro para 2022, no lugar do Edu, você acha que ele, com esse trabalho do Pessolano, estaria fazendo muitos gols ou estaria na mesma média que estava em 2020 e 2021? Gabriel, obrigado pela pergunta. Eu acredito sinceramente que se o Marcelo Moreno estivesse no Cruzeiro hoje, sendo o nosso camisa 9, ele não estaria conseguindo produzir melhor, simplesmente porque a idade chegou e o Marcelo Moreno não é mais aquele atacante que ajudou a gente pra caramba, por exemplo, em 2014, lá atrás também no início de carreira, 2008, foi artilheiro de Libertadores. O Marcelo Moreno não consegue mais jogar regularmente nesse alto nível. Um bom exemplo disso é que nessa temporada 2022 ele tá lá no Cerro Porteño do Paraguai e em 22 partidas marcou apenas 4 gols. E esse desempenho é pior, inclusive, do que foi a última temporada do Marcelo Moreno aqui no Cruzeiro, né, em que ele jogou 22 partidas e fez 6 gols na oportunidade. Acho que a questão é que a idade chegou, o Marcelo Moreno não consegue mais ser aquele artilheiro que foi no passado, tá? Então, se ele estivesse aqui no Cruzeiro, acho que não teria conseguido o número de gols que o Edu tem até o momento, né? O Edu já marcou 16 vezes e o Edu tá vivendo uma seca de gols, né? Tá perdendo algumas chances, parece um pouco nervoso. Tomara que logo os gols retornem para que ele possa ficar mais tranquilo, porque a gente precisa muito dele. E só para deixar bem claro, eu e acho que todo cruzeirense tem que ser muito grato ao Marcelo Moreno por esse retorno ao nosso clube, especialmente depois que veio à tona a questão do empréstimo, né? Dele ter emprestado aí 25 milhões de reais pro Cruzeiro, né? E o Cruzeiro tá devendo essa grana pro Marcelo Moreno, mas se a gente tá de pé hoje, se a gente não caiu nos últimos anos, passa também por essa ajuda do Marcelo Moreno, talvez até mais fora de campo do que dentro, né? Porque ele não conseguiu entregar os gols das primeiras passagens, mas ainda assim é um cara que eu, pelo menos, tenho muito respeito, muita admiração e espero que ele sempre seja lembrado de forma muito positiva aí na história do Cruzeiro. No momento ele é o nosso maior artilheiro estrangeiro, mas também pelas conquistas, né? Ganhou o Campeonato Mineiro, é campeão brasileiro aqui pelo Cruzeiro em 2014, voltou no momento em que era muito fácil ter virado as costas. Marcelo Moreno é um cara muito querido, mas acho que dentro de campo ele não consegue mais ajudar como ajudou no passado. O Jefferson Matheus Costa Pereira pergunta: Diego Ribas seria uma boa contratação para o Cruzeiro? Seria aquele camisa 10, já que está ficando livre no Flamengo? Jefferson, obrigado pela pergunta. Eu não acho que o Diego Ribas seria um jogador interessante para o Cruzeiro. Para ser bem sincero, eu acho que ele não seria interessante
para nenhum clube que tenha grandes aspirações, porque já é um veterano, é um cara de 37 anos, que há muito tempo não consegue jogar futebol em alto nível, né? E ele ainda tem aí um histórico recente lá no Flamengo de ser um dos líderes do grupo, né? Daquela panelinha que derrubou diversos treinadores por lá. E se vocês não estão lembrados, né? O Cruzeiro, esse rebaixamento do Cruzeiro em 2019, passou muito por uma panelinha, por jogadores mais ou menos desse perfil. Então, se existe um tipo de jogador que eu acho que o Cruzeiro precisa evitar de toda forma, são os Diego Ribas da vida, tá? Tecnicamente, ele já mostrou que tem qualidade. O Diego foi um jogadoraço, gente, tá? O começo no Santos, a passagem no futebol alemão, né? Especialmente os anos de Werder Bremen. Depois foi para Juventus, não vingou como se esperava. No Wolfsburg também meia boca. No Atlético de Madrid teve alguns momentos bons, mas também não foi nenhum Brastemp. Quando ele vem jogar no Flamengo em 2016, é porque ele já tinha perdido espaço na Europa, né? Ele foi jogar no Fenerbahçe da Turquia, não rendeu bem por lá, veio aqui pro Flamengo, chegou, ídolo e não sei o quê. Enfim, demorou um pouquinho. A temporada 2017 foi a melhor do Diego lá no Flamengo, né? A que ele fez mais gols, inclusive, a que ele foi mais decisivo. E é a temporada que ele também perde o pênalti que nos dá a Copa do Brasil, né? Com aquela grande defesa do Fábio, é o Diego que perde o pênalti. Obrigado, Diego. Em 2020 ele até tem uma sobrevida no período do Rogério Ceni, né? Que consegue achar um jeito do Diego atuar como volante e tal. Ele consegue ser útil no time que é campeão brasileiro. Mas, cara, se você olha nos últimos anos, o Diego tem muito mais lesão e polêmica do que gol e assistência, tá? É um jogador que eu realmente não gostaria de ver no Cruzeiro, muito mais grife do que qualidade técnica hoje. Ele já foi um grande jogador, não é mais. O Charles Batista pergunta: como você avalia as passagens do meia Wagner no Cruzeiro? Charles, obrigado pela pergunta. Eu sou um dos poucos que não tem esse ódio do Wagner como grande parte da torcida. Acho que ele jogou muita bola com a nossa camisa. Chega em 2004, né? Primeiro ano ali de transição, era um moleque vindo do América, se firma no time em 2005, aí depois em 2006 vira um camisa 10, é até cotado em seleção brasileira, né? O Wagner teve momentos muito bons, aí ele acaba sendo vendido lá pro futebol das Arábias. O pessoal não paga pela contratação e ele retorna pro Cruzeiro, né? Durante a temporada 2007, é uma peça importante, inclusive, para que a gente volte a Libertadores, né? Fazendo alguns gols importantes, dando assistências. Aquele time de 2007 do Cruzeiro, que era inclusive comandado pelo Dorival Júnior, é um dos times que eu guardo assim com lembrança muito boa. Vira o camisa 10 do Cruzeiro para a temporada 2008, segue nesse ritmo em 2009 também, até a perda da Libertadores, quando ele é vendido para o futebol russo. Quando a gente olha do ponto de vista técnico, é um jogador que conseguiu ter sequências muito boas aqui no Cruzeiro, depois do Alex, né? Foi um dos bons camisas 10 que o Cruzeiro teve, não foi melhor que o Montijo, não foi melhor que o Arrascaeta, mas foi um bom camisa 10 que o Cruzeiro teve sim. Acaba sendo um dos nomes marcados pela perda da Libertadores, né? Muita gente questiona, não sei o que, briga por bicho. Eu sinceramente acho que a gente perdeu, foi porque o nosso time foi incompetente pra caralho, porque o Estudiantes foi melhor na hora de decidir. E eu já tô bem chateado de estar precisando falar sobre isso aqui, tá? Mas o Wagner foi sim um bom jogador. Depois teve papo, né, de que ele poderia voltar pro Cruzeiro e tal, quando tava sem clube. Particularmente não é um jogador que eu queria de volta, assim, sabe? Nossa e tal. Nunca achei que o Wagner seja um ídolo do Cruzeiro, muito longe disso, mas foi sim um bom meia, meteu muito gol, deu muita assistência, jogou bola, foi uma peça importante pro Cruzeiro, só que não tem assim um lugar marcado na história, porque nem conseguiu ter aquela plena identificação, né? Inclusive conversou fiado depois aí, elogiando torcida de rival e tudo mais. E mais, infelizmente, ainda não conquistou nenhum título de grande expressão com a camisa do Cruzeiro, né? Só ganhou campeonato estadual, faltou ali aquela Libertadores que iria coroar não só o Wagner, mas toda uma geração ali de Dorival, do período do Adilson Batista também. Aquele time do Cruzeiro jogava muita bola, merecia um título, infelizmente não veio. Mas o Wagner tem algumas lembranças assim muito boas dele, uma falta que ele faz num Cruzeiro e Atlético que a gente ganha por 2-0 no Mineiro de 2006, ele mete um puta golaço. Foi um bom jogador, cara, eu não tenho raiva nenhuma do Wagner, não. O Thiago Almeida pergunta: por onde anda o Judivan? Thiago, obrigado pela pergunta. O Judivan tá dando uns rolê muito louco, cara. Ele tá jogando atualmente no futebol de Malta, ele que foi atleta do Cruzeiro até 2020, né? Durante a temporada 2020 ele rescindiu o contrato
foi jogar a Série B pelo Botafogo de Ribeirão Preto, inclusive enfrentou a gente, e em meados de 2021 se transferiu para o Gezira United de Malta. Por lá jogou apenas 2 partidas e foi emprestado para outro time do país chamado Nadur Youngsters. E nesse Nadur ele conseguiu recuperar o seu bom desempenho, tá? Jogou 18 partidas, meteu 13 gols, tá jogando muito bem. Eu não tenho a menor noção de como avaliar o campeonato de Malta, realmente não tem como eu fazer qualquer tipo de comentário, mas eu espero que ele esteja feliz, cara, porque assim, é um jogador que apareceu com grande expectativa aqui no Cruzeiro, teve a carreira muito atrapalhada por causa das lesões, né? Atualmente está com 27 anos, tomara que ele consiga viver do futebol, ganhar um dinheiro legal aí, né? Ter aí uma condição boa para a família dele, porque realmente aquela entrada do Maurício Lemos naquele Brasil e Uruguai lá no Mundial Sub-20 abreviou, né, assim, ou pelo menos reduziu as expectativas de uma carreira que poderia ter sido brilhante, né? Fala-se, inclusive, que ele estava negociando para ir para o Chelsea, era jogador da seleção Sub-20, muito bem cotado, a lesão atrapalhou tudo. E eu torço muito para que ele consiga ser feliz por lá. E para fechar, o Gustavo Monteiro pergunta: você sente saudade de trabalhar nos bastidores do futebol? Como foi a experiência e por que parou? Gustavo, obrigado pela pergunta. Para quem não sabe, eu trabalhei aí por 2 anos com assessoria de jogadores de futebol, né, entre 2013 e 2014. Diversos atletas, aqui no Cruzeiro tinha o Marcelo Oliveira e o Marcelo Moreno, aí tinha o Guilherme no Atlético, tinha um pessoal lá no Fluminense, o próprio Wagner que eu citei, o Fred, o Digão que depois veio pro Cruzeiro, enfim, uma série de atletas aí, o Guerron que estava na China, um monte de jogador, o Vina que atualmente joga no Ceará, muitos caras assim que eu tive a oportunidade de trabalhar, a grande maioria desses caras muito tranquilo, muito gente boa. Não sinto saudade porque eu ganhava muito mal, eu passava muito perrengue naquela época, porque eu trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade à noite, no final de semana tinha que fazer os plantões ainda, acompanhar os jogos dos clientes, então eu realmente não tenho saudade. Foi uma experiência muito boa, eu pude entender um pouco mais como é que funciona o futebol, entender que os jogadores de futebol são pessoas como a gente, sabe? Eles não são intocáveis, muito diferentes, é a mesma coisa, sente raiva, a mesma coisa, fica feliz do mesmo tanto. Em via de regra, são caras muito profissionais, muito competitivos, não gostam de perder nada, e tipo assim, cara, eu vivi coisas ali que foram muito legais, saca? Tipo, ser o assessor do Fred na Copa das Confederações de 2013, que ele foi o artilheiro e tudo mais, jogou muita bola, meteu gol em final e tudo mais. E depois estar na assessoria dele também em 2014, quando ele faz uma péssima Copa do Mundo, assim como a seleção brasileira que toma um 7-1. São experiências que eu acho que dinheiro nenhum pagaria, sabe? Você tá por trás ali, você vê tudo que acontece, conhecer muita gente também desse meio, né? Recentemente eu participei de um programa lá na Band, do Donos da Bola, como comentarista, e eu já tinha frequentado a Band outras vezes como assessor para levar cliente, né? Assim como eu pude ir na Toca da Raposa diversas vezes, algumas vezes no CT do Atlético também, coisa que não me deixava muito feliz, até porque é longe, né? Lá em Vespasiano. Fui no América também, enfim, cara, eu vivi muita coisa legal, não me arrependo de nada, mas eu não gostaria muito de voltar a fazer isso também não, porque era muito sofrimento para pouco dinheiro. E sobre o motivo do porquê eu parei, cara, basicamente é porque eu brigava muito com o meu patrão, né, que é o dono da empresa, até o belo dia que ele me mandou embora, porque eu sou um funcionário assim, meio um subordinado, uma pessoa meio complicada de lidar, eu sou chato pra caralho, e eu sempre fui chato com todos os meus patrões em outras empresas também, eu não ia ser diferente com ele. A um belo dia ele me mandou embora e deu tudo certo. Depois eu fui trabalhar no jornal Tempo, depois fui pra política, e aí a partir de 2017 comecei o canal. Mas tudo aconteceu como tinha que acontecer, eu não mudaria uma vírgula. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos e para fazer a sua pergunta para a próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!